Olá! Nós iremos falar agora sobre a linguagem, que é um processo psicológico básico. Nós iremos tratar especificamente sobre a linguagem infantil. Então, sente-se, acomode-se e preste atenção. Para adentrarmos no campo do desenvolvimento da linguagem infantil, precisamos de antemão nortear alguns conceitos e refletir acerca das relações interfuncionais presentes nesse processo. Ou seja, desde o nascimento e até mesmo durante a gestação, o bebê está em contato com a linguagem. Assim, com o estímulo do ambiente associado à predisposição inata, a aquisição da linguagem acontece com rapidez e naturalidade, o que parece simples a um primeiro olhar. Mas, ao nos atermos à pesquisa e à observação de como ela se constitui, damos-nos conta da complexidade e da magnitude que envolve esse processo. Então, para tratarmos do processo de aquisição da linguagem, não há como não abordarmos a relação interfuncional que a torna possível, o pensamento e a palavra. Para tanto, nos apoiaremos em especial na teoria de Piaget. O desenvolvimento da linguagem infantil segundo Piaget. O desenvolvimento da linguagem infantil está presente desde o nascimento até mesmo durante a gestação. Piaget defende o pensamento antes da linguagem. Segundo essa teoria, o bebê é dotado de inteligência sensomotora, percebe os movimentos e explora o que rodeia. Segundo Piaget, o pensamento é primário por ser um símbolo individual e a linguagem surge depois por ser um signo coletivo. Por esse motivo, a criança compreende a fala adulta antes de ser capaz de articular. Para isso, é necessária interação para aprender a linguagem. Piaget também teoriza os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo infantil, sendo o primeiro o sensório-motor, até os 2 anos. O segundo, o pré-operacional, dos 2 aos 7 anos. O terceiro são as operações concretas, dos 7 aos 12 anos. E o quarto e último, as operações formais ou abstratas, dos 12 anos em diante. E agora nós falaremos um pouco sobre cada estágio. E o primeiro estágio é o desenvolvimento e o processo de aquisição da linguagem é a abordagem cognitiva. Adquire a linguagem no momento que tem experiência para proporcionar amadurecimento. O segundo estágio deixa de dispor apenas das condutas sensomotoras e passa a utilizar também a representação. Em seguida, a criança começa a fazer acomodações pela imitação usando jogos simbólicos. Posteriormente, a criança começa a utilizar a fala, primeiro na forma de palavra-frase, u, a, ga, go, final com frases ditas, no exemplo, neném quer, que nós interpretamos, eu quero isto, com progressão no uso na fala. E tudo isso depende de fatores biológicos e fatores ambientais. Nessa fase, a criança percebe o mundo de acordo com as suas experiências individuais e tende a se colocar no centro de todas as situações. Dentre as fases do desenvolvimento infantil, essa tem a imaginação como maior aliada, o que permite a personificação de objetos em brincadeiras e a imaginação do faz de conta. Essa é a fase da lógica e da matemática, onde tudo é entendido por meio de regras e padrões, mas também é o momento em que as crianças estão aprendendo a lidar com o pensamento e questões conceituais. Dessa forma, a criança começa a resolver problemas concretos a partir da lógica e do seu pensamento. A partir dos 12 anos em diante, o adolescente começa a formar opiniões e conceitos sobre temas como sociedade e sua relação como indivíduo. Ao olhar para si e para o mundo à sua volta, questiona a estrutura e define seus posicionamentos, opiniões e pensamentos. Problema sensorial não visível, que apresenta dificuldades na detecção e percepção de sons.
Consequências danosas são ocasionadas ao desenvolvimento do indivíduo em razão da natureza complexa do ser humano, visto que padrões sociais, emocionais, linguísticos e intelectuais estão ligados entre si. De acordo com o artigo 1º da Lei Federal, é descrito: é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Para Vygotsky, em uma citação de 1989, a trajetória principal do desenvolvimento psicológico da criança é a de progressiva individualização, ou seja, é um processo que se origina nas relações sociais, interpessoais e se transforma em individual, intrapessoal. Para a criança surda é necessário então que haja uma prioridade em apresentar a língua de sinais como principal instrumento linguístico para a educação básica desse indivíduo. De acordo com Sachs, 1990, bebês que já têm contato com sinais têm melhores condições para se expressar antes das crianças que só têm contato com a língua oral. Essa afirmação se confirma porque os sinais necessitam do desenvolvimento dos músculos, enquanto que a fala depende de estruturas cognitivas cerebrais que demoram mais para se desenvolverem. Segundo Dizeu e Caporale, 2005, a língua de sinais, assim como qualquer outra, deve ser inserida na vida da criança nos 3 primeiros anos de idade, para que a criança a adquira naturalmente. Porém, diante da realidade do nosso país, a detecção da surdez nem sempre ocorre até o primeiro ano de vida do bebê, tornando o acesso à linguagem de sinais tardio. A língua de sinais é natural para o surdo, pois é adquirida de forma rápida e espontânea. Por isso, a criança surda precisa ter acesso à língua de sinais o mais cedo possível, antes mesmo de seu ingresso na escola. Assim, o surdo deve ser apresentado à língua de sinais logo nos primeiros anos de vida, para desenvolver sua linguagem e cognição. Há teorias que explicam o desenvolvimento da linguagem a partir de diversos pontos de vista, como a teoria biológica, que admite a existência de um substrato neuroanatômico no cérebro para o sistema de linguagem. Dessa forma, todos os indivíduos nascem com predisposição para a aquisição da fala. A exposição a um ambiente linguístico é necessária para ativar a estrutura latente, bem como para que a pessoa possa sintetizar e recriar mecanismos linguísticos. A linguagem é muito importante nos processos de significação, e para pessoas surdas, o cérebro dinâmico organiza-se por meio de processos de significação eminente visuais. Essa interação entre a criança e o ambiente está incluída no processo de desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Dessa forma, é necessária uma inclusão da linguagem de sinais em crianças surdas desde o nascimento, para que ela tenha a oportunidade de adquirir uma língua natural, a qual irá permitir realizar trocas comunicativas, vivenciar situações do seu meio e, assim, possuir uma língua efetiva e constituir sua linguagem. As línguas de sinais não são universais, pois cada país possui a sua própria língua, que sofre inclusive influências da cultura local e, como qualquer outra língua, também possui expressões distintas de região para região, não existindo assim uma padronização em âmbito nacional. Ao contrário do que muitos imaginam, não são simplesmente mímicas, gestos soltos utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação, pois possui estruturas gramaticais próprias, compostas pelos níveis linguísticos, o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. Logo, o que a diferencia das demais línguas é a sua modalidade visual e espacial. Para que o surdo possa reconhecer a sua identidade, é importante que ele estabeleça contato com a comunidade surda, para que realize a sua identificação com a cultura, os costumes, a língua e principalmente a diferença de sua condição. É necessário que o mesmo também se mantenha integrado à sua comunidade,
se relacione com seus pares sem se isolar da comunidade majoritária. O objetivo dessa interação é a constituição da identidade surda, de se aceitar como uma pessoa normal, com potencialidades e limitações, e apenas surda, pois, por intermédio das relações sociais que o sujeito tem a possibilidade de acepção e representação de si próprio e do mundo, definindo assim suas características e seu comportamento diante dessas vivências sociais. Tchau, gente. Ficamos por aqui e esperamos que tenham